Muito bem, irmãos, vamos ao livro de 2 Crônicas, capítulo 6. Eu vou ler os versículos 7 e vou pular para o 9. Salomão está falando aqui, recém-possado rei de Israel, depois de Davi, e ele comenta o seguinte, num discurso muito longo dele, pegando só um pedacinho. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 7. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Pulamos para o 9. Todavia, aqui já é Deus falando. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Davi teve um plano, colocou no coração dele: vou fazer uma casa para Deus, um templo de primeiríssima qualidade, riquíssimo, fazer o que eu posso de melhor. E Deus não aprovou o plano dele, não deixou. E o motivo pelo qual Deus não deixou está em outras passagens, ela é repetidamente, é que Davi era um homem de guerra e havia derramado muito sangue, então Davi de alguma maneira se desqualificou para isto, apesar de não há reclamação de Deus quanto a isto, nem acusação contra Davi, mas o fato é que, por causa de Davi ser guerreiro demais, não ia edificar o templo. Eu não sei o que passou na cabeça de Davi, mas talvez no nosso próprio, se nós quisermos fazer alguma coisa para Deus e não der certo, a gente tem um plano de fazer uma doação, ou de fazer desempenhar um ministério, ou fazer algum serviço, alguma coisa, com muita vontade, e Deus não aprova, não sai do lugar. Aí talvez a tendência de Davi pode até ter sentido isso, não sei, mas Deus não deixou eu fazer o que eu tanto queria. E Davi não podia nem dizer, não sei nem porquê, porque ele sabia, porque Deus disse. Aí talvez ele continuasse com o raciocínio: que coisa frustrante, eu não conseguia agradar a Deus. Para aí, Davi. Você não conseguiu fazer o templo. Não. Isso significa que você não conseguiu agradar a Deus com essa questão, esse negócio de fazer templo? Por isso é que eu pulei o versículo 8. Vou ler o 7 de novo para vocês verem o contexto. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Aí vem o 9. Todavia, tu não edificarás a casa. Então o versículo 8 esclarece algo muito importante no nosso relacionamento com Deus. E para nós fica claríssimo este fato. Davi não conseguiu ter o seu plano aprovado por Deus. A causa era uma particularidade do próprio Davi, mas não conseguiu. Ao mesmo tempo, Davi não pode dizer que não agradou a Deus, ele agradou em cheio a Deus, só em ter desejado no coração. Nós conhecemos esse tipo de situação na nossa vidinha do dia a dia. Quantas vezes uma pessoa diz: rapaz, eu queria ter lhe visitado na semana passada, mas adoeci. Tanto que eu queria, eu soube o que aconteceu com você e tal. Pai, muito obrigado, a sua intenção valeu.
A gente não diz isso às vezes? É como se você tivesse me visitado. Eu aceito, agradeço demais, sei que você não pôde. Então a gente sabe o que é isso. E é muito, não só interessante, mas reconfortante saber que Deus reage da mesma forma. E para Ele a intenção vale. Eu não poderia dizer, não estou no coração de Deus, de dizer, foi até mais importante para Deus Davi ter colocado no coração dele construir o templo do que a própria construção em si, o esforço que Davi iria fazer, o dinheiro que ele ia gastar lá e tudo mais. Foi até mais importante, não posso dizer, eu não sei avaliar isso no coração do próprio Deus, nem tão importante quanto, eu não vou comparar. Mas uma coisa eu posso afirmar com ousadia, qualquer um de nós, Davi não ficou frustrado no seu projeto. A execução do projeto foi frustrada. Deus não quis, não aceitou. Mas o agradar a Deus não foi frustrado. Davi conseguiu agradar a Deus sem levantar uma pedra para fazer o templo. Estava lendo por acaso hoje Jesus dizendo que quem recebe um profeta na condição de profeta vai receber galardão de profeta. Quem recebe um justo na condição de justo vai ter galardão de justo. Que coisa interessante. Os profetas são poucos, pouquíssimos. Eu não tenho, na época, alguém pensando, eu não tenho oportunidade de ser profeta, não fui escolhido para ser profeta. Deve ser muito bom receber um galardão de um profeta. Aí Jesus diz aquela frase interessantíssima: leve a sério o fato dele ser meu profeta, respeite-o como meu profeta, trate-o como meu profeta, e eu vou aceitar isso de você, equivalente como se você fosse o próprio profeta, porque você está acatando o ministério daquele homem, porque eu dei aquele ministério, então você está valorizando o que eu fiz na vida daquele homem, a tarefa que ele tem diante de mim, e você está respeitando e valorizando isso. Eu recebo isso para mim como se você fosse um próprio profeta trabalhando para mim. Muito bonito isto. E eu vejo aqui a mesma aplicação. Algo como: Davi, você quis fazer o templo, não fez, mas eu achei tão bom você ter desejado fazer. Pastor, moral da história. Por que o senhor está contando isso tudinho? Qual é a lição prática aqui? A seguinte: nós somos muito afeitos à execução de coisas, a fazer. Nós temos a tendência de achar que nós vamos ser avaliados diante de Deus pelo que nós fizemos para Deus, pelo que nós servimos a Deus, pelo que nós trabalhamos a Deus. Geralmente o jovem tem esta ideia. Eu, quando tinha 30 e poucos anos de idade, era só o que eu pensava: trabalhar para Deus, trabalhar, executar, tenho que fazer para Deus. Aí vem a passagem dessa, eu já com a idade que eu tenho hoje, e o fazer não era tão importante quanto eu pensava, não. O importante mesmo era eu querer fazer. E claro, um querer sincero. Então, se Deus me deu saúde para fazer, me deu condição, me deu vontade, me deu tempo, e isso e aquilo, eu fiz, e ótimo. Mas o centro da nossa, o nosso alvo diante de Deus não é: Senhor, eu quero fazer muitas coisas para Ti, eu quero Te servir. Tem oração para você fazer antes: Senhor, eu quero desejar Te servir. E se eu não conseguir Te servir na maneira que eu desejei, eu sei que Tu, como aceitaste o coração de Davi, Tu vais aceitar o meu. Olha que sutileza, que não é tão sutil, é básico, talvez. Agora, eu acho que ninguém aqui vai achar que eu estou dizendo que o serviço a Deus não é importante.
e que Deus não valoriza tanto o nosso serviço, coisa assim. Eu não estou dizendo isto. Mas talvez não seja tão importante quanto você pense que é, assumindo uma proporção tal que basicamente é o que interessa para Deus, é o tamanho do seu serviço. Isso está errado. Isso está errado. O tamanho do serviço é o tamanho da disposição, do desejo de querer se esforçar, querer se sacrificar, querer jogar dinheiro dentro, jogar tempo dentro, jogar até a vida dentro. Mas o desejo intenso que Deus permitindo vai se tornar realidade. Aí vai se tornar a sua obra por Cristo nesta terra. Aí vai se tornar a sua relação de serviços, na sua folha corrida de serviços diante de Deus. Pela misericórdia de Deus, se tornou serviço que você pensou. Então, diante de Deus, pense assim: Senhor Deus, dispõe, e nós vemos muito isso na Bíblia, não é uma grande novidade que estou dizendo aqui não. Senhor, dispõe o meu coração para te amar, para te agradar, para te servir. Dispõe, mexe lá dentro. Eu ficaria muito feliz em saber que o resultado de pregações, não somente minhas, mas de qualquer um, e livros, e leitura direta da Bíblia, tivesse como resultado na vida de crentes que não estão muito bem espiritualmente, tivesse esse resultado: Senhor, meu coração está fraco, minhas vontades estão fraquinhas, qualquer coisa me desanima, qualquer assunto me rouba a mente de ti. Dispõe, segura o meu coração e me dá vontade de trabalhar para ti. Mas tu vais permitir que essa vontade seja feita. Eu não vou dizer detalhe, não é um detalhe, mas já é uma outra história, já é outra coisa. Separe uma da outra. Não se frustre se você não consegue realizar muito para Deus por causa das suas circunstâncias, sua saúde, seu marido, sua esposa, as suas circunstâncias de vida. Às vezes, realmente, Deus dá mais oportunidade para uns do que para outros, para servirem mais. Então, não se frustre com um serviço não tão grande. Quer se frustrar? Se frustre com um coração que não deseja servir. Aí sim, peça a Deus para mudar o seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, por esta observação na vida de Davi, muito curiosa, e que aqui esteja um segredo mesmo para os nossos pensamentos, nossas vontades diante de Ti, nossos planos, nossos alvos, e que o diabo não tome vantagem sobre nós soprando que nós estamos trabalhando pouco, que não podemos trabalhar por isso ou por aquilo. Não. Isso vai ser feito se assim Tu permitires, mas antes disso, muito antes disso, a vontade de Te servir, o gosto, a sede de Te servir. Isto é que vai Te agradar ou deixar de Te agradar. No caso, um coração apático. Independente de tendo condições ou não, tendo saúde ou não, tendo dinheiro ou não, mas apático, sem vontade, sem gosto de pensar em fazer alguma coisa para Ti. Isso é triste, isso te entristece, isso te desagrada. Obrigado pela disposição do coração de Davi. E ser com o nosso coração, enche-o de disposição, de gosto, de vontade para Te servir. E nos dá o privilégio de Te servir de fato, se assim Tu quiseres. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e Te agradecemos. Amém.